Estamos aqui, então, novamente com um quadro, um bate-papo aqui da Expand Empreendimentos. E hoje eu tô com ela, uma convidada que é de Sinop, nascida em Sinop, retornou há pouco tempo para a cidade e é a nossa doutora hoje, consultora da Expand no nosso jurídico, né? Doutora Fabiana, pode se apresentar para o pessoal? Olá, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Rafaela, me chamo Fabiana Gonzalez, sou natural aqui de Sinop, Mato Grosso. Inclusive me formei aqui, passei toda a minha vida aqui em Sinop. E depois de casar com um incorporador, loteador, que tem empresa na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu tive que me especializar numa área do direito que não é ensinada na faculdade, que é a área que diz respeito especificamente a empreendimentos imobiliários. E quando a gente pensa em empreendimentos imobiliários, nós estamos falando muito mais que contratos, nós estamos falando de uma gama profunda de legislação urbanística, legislação empresarial, tributária, legislação de cartórios. E eu tive que me especializar nisso para tocar, então, a loteadora com o meu marido. E graças a essa especialização, fui convidada aí a trabalhar em cursos, os maiores cursos no Brasil que lecionam sobre direito notarial e registral. A partir disso, então, comecei a dar palestras também. Fui convidada para uma das poucas advogadas, uma exceção dentro da Escola Superior de Advocacia da UAB de São Paulo. Eles só aceitam profissionais da própria UAB São Paulo lecionando dentro da escola. E eu fui uma das poucas exceções falando sobre empreendimentos imobiliários, uma UAB Mato Grosso, falando então na Escola Superior de Advocacia da UAB de São Paulo. Hoje eu ocupo cargos dentro da UAB Nacional, na Comissão de Direito Notarial e Registral. Aqui em Sinop, sou vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico. Já ocupei cargos na seccional do Estado do Mato Grosso do Sul. Enfim, tem aí uma atuação bastante sólida, são 16 anos de formada e 13 anos atuando especificamente no mercado imobiliário. Doutora, e o que te atraiu novamente para Sinop? É esse boom aqui no nosso mercado imobiliário? Bom, é o coração. A minha família está toda aqui, né? A minha história está toda aqui, muito embora eu tenha passado 12 anos em Campo Grande e sou muito grata a Campo Grande. Esse conhecimento que eu tenho hoje de mercado imobiliário só foi graças a estar numa capital que é referência na América Latina, quando se trata de legislação urbanística. Mas meu coração está aqui, os meus pais, irmãos, enfim. E depois de ver, né, os resultados que eu atingi em empresas de norte a sul do Brasil, eu falei, não, isso é errado, né? Eu estou aí com empresas do Brasil inteiro e preciso retribuir isso à minha cidade. Também estou aqui no CMDU, no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, atuando e trazendo aí um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos fora. E falando desse conhecimento, doutora Fabiana, normalmente, né, nós temos uma ideia assim, muito vaga da importância do jurídico dentro de uma incorporadora, né? Normalmente a gente acredita que seja apenas para elaboração de contratos de compra e venda, ou uma análise jurídica desses contratos, no caso dos clientes, e não, né? Quando inicia, ao seu ver, a área jurídica dentro de uma incorporação para um empreendimento? Esse é um ponto que chama muito a atenção, porque de fato a maior parte das empresas que eu trabalhei de norte a sul do Brasil, elas têm essa visão e é uma visão equivocada, porque o jurídico, ele atua a partir da concepção do produto. Para você pensar, eu vou construir, sei lá, um prédio de 20 andares. Primeiro ponto, você tem que entender se a legislação urbana, naquele local em que está o imóvel, em que se pretende colocar essa incorporação, ele comporta isso. Então, desde a concepção do produto, é necessário que se tenha um acompanhamento jurídico. Fora isso, é necessário a escolha da área. Será que essa área, ela comporta um tipo de empreendimento? Porque é muito diferente eu, Fabiana, pessoa física, comprando um terreno com várias irregularidades, pensando no investimento próprio. Outra coisa é eu, enquanto pessoa jurídica, incorporadora ou loteadora, adquirindo uma área para vender para terceiros. E aí a minha responsabilidade
é muito grande, porque não se trata mais do meu patrimônio, mas do patrimônio das pessoas que estão adquirindo esses imóveis. É muito interessante, doutora. E realmente a participação jurídica na concepção, ela faz toda a diferença, né? Até na parte de regularização. Você poderia falar um pouquinho das etapas do que é necessário ser feito para se regularizar um empreendimento antes do lançamento? Sim, eu sempre falo, né? Isso é de Brasil, assim, as pessoas não têm noção da complexidade que é ofertar ao público um empreendimento 100% legalizado, tá? São múltiplas as etapas que ocorrem. Primeiro, como eu disse, já na concepção do produto. Então, não adianta de nada você comprar uma área, imaginar que vai fazer ali um shopping center, por exemplo, num local que o zoneamento não permite esse shopping center. É preciso entender a, a legalidade daquela área e não só, olha que coisa curiosa, às vezes as pessoas olham e falam assim, olhei a matrícula do imóvel, tá tudo certo. Não, quando a gente vai registrar esse empreendimento lá no cartório de registro de imóveis, é necessário apresentar um histórico vintenário de todos os que foram proprietários daquele imóvel nos últimos 20 anos. Então, veja, a coisa ela é muito complexa. Então, é preciso que esses proprietários também eles tenham essa regularidade. Isso aqui a gente só está na fase de quê? Concepção. De concepção. A gente aí vai pensar, poxa vida, vamos montar uma SPE, como que vai ficar essa obra dentro do patrimônio da empresa? Né? Então, existe aí todo um planejamento tributário, empresarial para cima disso. Aí sim, se você viu que existe uma legalidade naquela área ou uma ilegalidade sanável, ok? Se aqueles proprietários que estão ali há 20 anos, eles não vão causar transtornos, não vão causar ali problemas para os adquirentes, que isso pode acontecer. Isso pode acontecer, né? A gente tem até polêmicas em recentes decisões sobre isso. Passado isso tudo, é necessário, então, viabilizar dentro da prefeitura. E aí começa até, assim, o município de Sinop, a gente tem uma velocidade de aprovação boa, comparado, que a gente pode considerar aí entre 12 e 18 meses, tá? Hoje, no ano de 2025 em Sinop, contra Campo Grande, que são dados oficiais, 5 anos e meio. Tá? Então, durante esse tempo todo, o empreendedor está fazendo o quê? Ele teve custo. Ele teve custo com pagamento de taxas, emolumentos, emissão de certidões, contratação de arquiteto, contratação de advogados, os mais diligentes e cuidadosos, para que se chegue finalmente à aprovação desse projeto, né? E se possa, então, registrar, né? E aí, existem formas de registrar que dão mais segurança aos adquirentes ou menos segurança aos adquirentes. Falando justamente aí nessa fase de registro, né, doutora? A gente sabe que a gente tem uma lei que ainda é muito nova no mercado, né? A Lei do Patrimônio de Afetação. E ainda temos várias dúvidas. Hoje em dia, a Expand optou nos seus últimos lançamentos, né? A gente vem se reestruturando aí nessa parte jurídica, tendo uma garantia maior de segurança para os nossos clientes, sempre preocupada em atendê-los da melhor forma possível, mas nós estamos tendo alguns questionamentos referente a essa nova lei, né? O que seria esse patrimônio de afetação, que é muito novo no mercado imobiliário, não apenas em Sinop, né, doutora? Mas mas assim, você já tem estudos, conhecimentos e você prega muito sobre essa lei e que seja feita essa opção durante o registro de incorporação. Você pode explicar para a gente um pouquinho melhor como funciona? Vamos para começar, né, do início, a gente entender o que é um empreendimento registrado. Então, como a gente já disse anteriormente, um empreendimento registrado, ele quer dizer que ele passou por um selo de aprovação dentro da prefeitura e dentro do cartório de registro de imóveis. Então, para que se registre, tem ali na matrícula do imóvel que vai receber o empreendimento o registro da incorporação, a gente teve o registrador, ele passa por um processo chamado de qualificação registral. Ele vai fazer uma análise de um calhamaço de documentos, uma série de certidões da pessoa jurídica, do incorporador, do imóvel, dos adquirentes dos últimos 20 anos, das conformidades dos projetos. Isso tudo para quê? Em uma finalidade. Quando a gente pensa em registro, a gente pensa,
entender que aquele incorporador, ele sim está cumprindo a lei federal e a lei municipal, quando se trata, então, de aprovação desse projeto. A gente, quando tem um projeto aprovado na prefeitura, é a prefeitura dizendo, olha, isso aqui não vai ter risco de cair na cabeça de ninguém. Isso aqui não vai causar impactos no município, que vão lesar o município, que vão poluir o meio ambiente. E existe todo um cuidado, tá? Então, é só a parte de aprovação. Quando chega na parte do cartório, o cartorário ele vai fazer tudo isso com muito mais profundidade, buscando o quê? Segurança jurídica. Então, só na primeira etapa, só do registro, a gente já tem um certificado, uma garantia por duas pessoas, figuras públicas, a prefeitura e o cartorário, falando a grosso modo. Quando a gente vai para o patrimônio de afetação, não existe hoje, na lei brasileira, nenhum instrumento mais forte do que o patrimônio de afetação. Esse patrimônio de afetação, ele é uma escolha, não é obrigatório o incorporador ter esse patrimônio de afetação. Ao contrário do registro. Exato. O contrário, o registro, ele é obrigatório. O patrimônio de afetação, ele é uma escolha. Só que é uma escolha onerosa para a incorporadora. Não é uma escolha fácil. Uma vez que a incorporadora faça essa opção, ela tem muitos ônus. Ela tem uma fiscalização muito rigorosa dentro da Receita Federal. Ela tem uma fiscalização de vários outros órgãos. Muitos incorporadores optam por não ter o patrimônio de afetação porque, falando português, claro, doído. É custoso. É uma transparência completa do seu contábil, fiscal e financeiro, né, doutora? Uma fiscalização muito rigorosa, né? Então, quando o incorporador, ele fala assim, olha, você não me obriga, mas eu quero oferecer isso aos meus clientes, é uma decisão que poucos fazem porque ela causa muitos ônus. Mas é o máximo de proteção que se tem hoje na lei brasileira para os direitos dos adquirentes. Não é qualquer pessoa, qualquer empresa que faz essa opção e que consegue manter essa opção, tá? Então, quando você tem uma incorporação registrada em cartório com o patrimônio de afetação, você pode saber que você está diante de uma empresa excepcionalmente organizada e idônea, tá? Por isso é muito comum que as empresas não optem, porque é gravoso e é oneroso a empresa. Mas as empresas que fazem isso, elas fazem pensando não nelas. Elas fazem pensando isso nos clientes delas, no direito dos adquirentes. E por que chama patrimônio de afetação? Se a gente pensar aqui que essa garrafinha aqui, tá? Ela é toda a massa de patrimônio de uma empresa, de uma pessoa jurídica. Quando a gente tem a afetação, a gente está dizendo que aqui, ó, essa tarja azul aqui, essa tarja azul é de um empreendimento. Por exemplo, a Expand tem patrimônio de afetação no Atumã, no Van Gogh. Vamos falar, por exemplo, do Van Gogh. Todos os valores recebidos do Van Gogh, eles estão separados do patrimônio da Expand. Tudo que for recebido deve ser usado especificamente para a conclusão das obras do Van Gogh. Então, as pessoas, elas têm essa segurança que essa faixinha azul aqui, olha, e essa faixinha azul quem coloca? Não é a Expand, mas é a Receita Federal, é o cartório, existe toda uma validação, uma separação de patrimônio que ela independe da vontade de um de outro. A partir do momento que a Expand faz, ou que a incorporadora faz essa opção, aquilo se torna público, todo mundo tem acesso a isso dentro da matrícula do imóvel. Muito interessante, doutora. E mediante a isso, mediante a essas características do mercado, Sinop aí nesse imobiliário crescente, se desenvolvendo como sempre, uma cidade, graças a Deus, à frente, né? Tá seguindo as maiores tendências em todas as direções. Qual a sua visão do jurídico em Sinop hoje? Nós temos que ter cautela quando a gente pensa em mercados com boom, né, que é o caso de Sinop, um crescimento bastante atípico. A gente tem que entender o seguinte: existem pessoas jurídicas, né, empresas idôneas
empresas que oferecem produtos que são suspeitos. Então, numa realidade de Sinop, é preciso entender, diante de a oferta de vários produtos, quais são as empresas que me oferecem mais do que uma parede bonita, mais do que uma arquitetura ou um colorido interessante. O ideal é que essa empresa ofereça a segurança que vai além do concreto, a segurança que está também no jurídico, a segurança em toda a documentação, que você não vai ter dor de cabeça, que você não vai ter nenhum problema no futuro, né? Para que a aquisição de um imóvel ela seja de fato uma conquista, que ela seja uma alegria e não uma dor de cabeça. Assim como tudo, né, doutora? Eu acho que qualquer coisa que nós conquistamos, a gente sempre espera o resultado final, que seja um resultado sem maiores problemas. Às vezes a gente acaba tendo alguns transtornos no caminho, mas a gente tenta evitar, né, doutor? E qual seria, assim, a sua dica, então, para as pessoas? O que elas precisam analisar, quais são os documentos que elas podem estar exigindo, né? Para que elas tenham esse conhecimento em casa também de como elas possam estar solicitando essa documentação e verificando essas informações se são verídicas ou não. Pra gente falar assim, de uma forma muito prática, né? Porque a gente vai entrar num conhecimento jurídico bastante específico, mas uma forma muito prática de entender se aquele produto que está sendo ofertado, ele é legal ou não, ele está 100% legalizado ou não, é olhando nos anúncios. Os anúncios têm que ter ali o número da matrícula e o registro no cartório de registro de imóveis. Às vezes a arte do material está meio desatualizada, mas faça uma solicitação à empresa que você tem interesse em adquirir o produto e ela te fornece a matrícula do imóvel. Essa matrícula do imóvel que vai ser incorporado tem que constar ali o registro da incorporação. Então, se você achar um registro de incorporação na matrícula que você solicitou e, além disso, encontrar ali uma verbação constando o patrimônio de afetação, bingo, você está fazendo uma compra muito segura. Pode seguir em frente, que você não vai ter problema com isso. Fico muito feliz, então, doutora, com os esclarecimentos, né? É sempre importante pra gente, que é meio leigo nessa área jurídica, entender alguns termos que nós escutamos, às vezes, aí no mercado, RI, patrimônio de afetação, segurança jurídica, instabilidade de mercado, e normalmente a gente fica um pouco confuso, né? E eu gosto muito que você consegue elucidar de maneira bem clara, objetiva, num linguajar que todo mundo consiga compreender as vantagens e desvantagens dessa estruturação jurídica para uma empresa, né? E falando dessa estruturação jurídica, dessa blindagem jurídica, né? Como você se sente auxiliando uma empresa hoje como a Expand nesse processo que estamos aí enfrentando de crescimento contínuo também e de renovação? Eu fico particularmente emocionada. Para mim, é uma grande alegria. Como eu disse, né? Cuidar de empresas, eu cuidei de várias empresas no Brasil, mas quando a gente trabalha num projeto que tem significado de vida, que é um projeto como, por exemplo, o complexo todo do Oásis da Amazônia, que é algo que o seu coração tá junto, é muito gratificante, é algo que não tem preço. Então, projetos, né, eu participei de vários no Brasil, mas projetos que têm 100% do meu coração, esses são mais difíceis. Então, trabalhar numa empresa que iniciou o processo de verticalização de Sinop, tem uma história, uma trajetória muito sólida, né, no solo sinopense, é trabalhar na minha própria história, né, é trabalhar na história da minha gente, do meu povo, que eu amo, que eu sempre senti muita falta. Então é um orgulho, é difícil até exprimir em palavras o que significa para mim, mas tem um significado de um amor muito grande pelo que eu faço, trabalho com amor por todos os meus clientes, mas nesses projetos aí da Expand, eles têm um significado profundo da minha história pessoal. Nós ficamos completamente agradecidos e emocionados também de fazer parte, né,
da sua história e de estarmos juntos desenvolvendo os novos capítulos da história de Sinop, né? E eu acho muito legal que a doutora Fabiana, uma das coisas que mais me agrada, né, no nosso trabalho contínuo aqui, é que a doutora Fabiana, ela fala assim, gente, eu tenho que ir na obra. E aí ela vai na obra. Como é que é? Por que, doutora, essa ênfase em ir à obra? Me explica, porque são poucos advogados, eu ao menos não tinha tido contatos com vários advogados que têm essa característica de estarem visitando a obra. Como assim? Eu cresci, né? Eu sou filha de engenheiro. Meu pai é um engenheiro pioneiro aqui na cidade. O primeiro asfalto que teve em Sinop foi graças ao trabalho do meu pai, do meu avô e do meu tio, o Crédito Sinop. O prédio do Crédito Sinop é uma homenagem ao meu tio Haroldo. Então, o ambiente de obra é um ambiente muito natural para mim. E eu acabei trabalhando no direito na parte mais próxima à engenharia, que é a de empreendimentos imobiliários. Casei com engenheiro civil e tudo. Então, por eu entender o ambiente de obra e os impactos jurídicos que tem um canteiro de obra, eu tô sempre junto, porque eu faço correções no meu projeto jurídico, eu faço adequações do jurídico com base no que está acontecendo na obra, com base no entendimento da área, né? Então, como eu tenho, eu falo, né, um diferencial meu aqui, eu não tô só... Hoje a gente tá aqui bonitinho de terno, tô de advogada mesmo, né? Mas eu sou advogada de lida, não de teoria, não de escritório com ar-condicionado. Então, estar junto da obra me permite aprimorar o meu trabalho e oferecer uma segurança que só o ar-condicionado não vai permitir. Tem coisas que eu visualizo, tem problemas que eu identifico, soluções que eu vejo, que se eu tivesse só dentro do ar-condicionado, eu não poderia. Mas isso é graças também a um passado. Eu acho que a minha vida é uma soma, assim, de coisas que culminou nisso e que me permite, então, prestar um serviço bem completo, de entender o empreendimento imobiliário sob o ponto de vista do empreendedor, uma vez que é o que sustenta a minha família, são os empreendimentos imobiliários da empresa do meu marido, e essa coisa da obra, né? Então, eu sou a segunda geração desse meio. Tendo todo o seu conhecimento aí do jurídico na área de incorporação imobiliária a nível Brasil, onde nós estamos em Sinop a nível de conhecimento e de segurança jurídica, comparando com outros lugares no Brasil? Tem uma coisa muito interessante que a gente tem que ter em mente, que o nosso país, segundo dados oficiais do IBGE, estudos não tem 2 anos, apontam que nós experimentamos no Brasil uma realidade de 50% dos imóveis irregulares. E quando eu dou aula, eu brinco que não há nada mais democrático na nossa nação do que a irregularidade de imóveis, que vai desde os imóveis em periferias, valores baixos, até os imóveis mais altos. E aí são todos os tipos de irregularidades. O que acontece? Essa questão, né, da necessidade de legalização de imóveis, ela é preocupante porque 70% da riqueza de uma nação, ela é lastreada no seu patrimônio imobiliário. É por isso que a gente tem aí, na última década, uma série de leis desburocratizando, flexibilizando, com a finalidade de quê? De regularizar imóveis. Então, quando a gente traz para o cenário de uma cidade, de Sinop, uma cidade que nasceu de um planejamento urbano e ela iniciou de uma forma regular, a gente teve esse boom do mercado imobiliário e o ingresso de algumas empresas, que estavam, sei lá, se aventurando, a palavra adequada talvez não seria se aventurando, mas que estavam experimentando esse mercado aqui em Sinop e procederam a comercializações sem regularidade. Então, quando a gente pensa num ranking de Brasil, nós temos aqui em Sinop hoje empresas muito sólidas, sérias, que vendem sim produtos 100% legalizados, mas eu não diria que se trata da maioria. A gente tem sim dentro de Sinop hoje uma realidade preocupante
quando se trata de regularização de imóveis. Mas, ciente disso, o poder público tem buscado melhorar a fiscalização desses imóveis irregulares. E a gente tem aí uma busca do poder público, então, de uma melhoria, mas isso já parte de um diagnóstico de que nós temos aí, então, essa situação de imóveis que são comercializados sem a devida regularização. Então, quando a gente pensa em Brasil, acho que Sinop está na média do Brasil, né? Por isso que é importante entender de quem é que você está comprando o imóvel, se essa empresa, ela é uma empresa que tem história aqui, que é sólida aqui, que já tem empreendimentos lançados, isso tudo se soma à segurança da sua aquisição. Doutora Fabiana, outra novidade assim que eu tenho acompanhado e nos nossos empreendimentos que nós temos implementado é que, além do registro da incorporação com patrimônio de afetação, no empreendimento, por exemplo, o condomínio Praia Uatumã, nós já temos, né, antes mesmo da entrega do condomínio, as matrículas individualizadas. Você poderia explicar um pouquinho sobre esse processo, sobre essa conquista e quais são as garantias de já ter essa matrícula urbana individualizada dentro desse empreendimento? Quando você tem, né, a matrícula do imóvel, o pessoal chama na rua, fala assim, o que é a matrícula do imóvel? A matrícula do imóvel é a certidão de nascimento do imóvel. É somente por meio de uma matrícula, o que isso quer dizer, né? Somente por meio de uma matrícula que a gente tem o quê? A existência jurídica daquele imóvel. Sem a matrícula, ele não existe, ele é só um contrato. Então, veja, uma matrícula, ela tem um peso, ela tem uma relevância jurídica muito grande. Por quê? Porque ela é pública, ela está arquivada dentro do cartório de registro de imóveis. A gente tem que entender o que é o cartório de registro de imóveis na legislação brasileira. Inclusive, as pessoas às vezes falam, né? Só tem cartório no Brasil? Bobagem, tem que estudar um pouquinho mais. Não é só no Brasil, não, tá? Mas graças ao nosso sistema registral, e aí queixas que as pessoas têm à parte, mas a gente tem que reconhecer as coisas boas que nós temos aqui no Brasil. Quando a gente pensa, por exemplo, em bolhas americanas, como foi a de 2008, é graças ao sistema registral brasileiro que nós não temos esse tipo de situação aqui. Então, o pessoal fala dos Estados Unidos. Não, o nosso registro de imóveis, que tem bases, tá? No registro de imóveis alemão, que tem bases no registro de imóveis italiano. A gente tem, então, uma herança europeia, tá? Que são países que têm uma segurança, que precisam ter uma segurança, uma garantia grande para aquisição de qualquer produto, né? Que prezam pela segurança jurídica, então a gente tem essa herança aqui no Brasil. Então, quando a gente fala de uma matrícula, poxa vida, a gente está falando de um documento. Gente, assim, pensa no... Se eu estivesse falando para os meus filhos, eu ia falar assim, a matrícula é o Thor, aquele personagem, não, o Hulk, né, que ele é grandão, fortão. E o contrato particular, ele é uma formiguinha. Lembra da formiguinha atômica? Quem é da nossa cidade mais antiga, ele vai lembrar da formiguinha atômica. Isso é o contrato particular. Então, quando você adquire um imóvel, né, de uma incorporação imobiliária que já traz para você a matrícula individualizada, nossa, você está revestido de segurança, está com um documento que é o Hulk. Tá? E se você só tem aquele contratinho lá, particular, assinado e tudo, que tá falando que você vai ter uma quadra, um lote com tantos metros quadrados, isso ainda é uma coisa muito abstrata. Quando você tem a matrícula do imóvel, você tem a existência daquele imóvel regulamentada, tá? Então, é algo muito superior, é comparar o Hulk com a formiguinha atômica. Excelente, doutora. E aproveitando, então, aqui nosso gancho para a gente dar continuidade ao nosso bate-papo, se a doutora pudesse se projetar ali em 2030, como a senhora acredita que estará o mercado imobiliário, é claro, dentro do âmbito do jurídico, neste ano de 2030? O mercado imobiliário de Sinop? De Sinop. A gente tem que entender que, né, Sinop é uma cidade que
cresce e que cada vez mais se estrutura. Nós estamos aí com o novo plano diretor em vigor. Eu participei dos debates desse plano diretor. Estamos aí com o novo Código de Obras que está para sair. Estamos com a nova lei de uso e parcelamento do solo urbano. Então, o que eu vislumbro para Sinop daqui a 5 anos? Porque a gente não está falando de qualquer cidade. Nós estamos falando de Sinop, que se reinventa, se reorganiza de uma maneira muito rápida e dinâmica e eficiente. Então, daqui a 5 anos, essa questão que a gente comentou lá atrás, né, das irregularidades e tudo, eu acho que a gente está caminhando para sanar isso. Então, no cenário de Sinop daqui 5 anos, é natural, é esperado que nós tenhamos um número cada vez maior de empreendimentos regulares, a legislação dando todo o respaldo ao poder público para fazer essa fiscalização, há aí um preparo de setores da prefeitura para que isso aconteça. E quem ganha com isso? Quem ganha com isso somos todos nós. Por quê? Porque é importante... Uma pausa. Pergunta agora, Rafa, por que é importante comprar um imóvel regular? Mas, doutora, então, por que é tão importante comprar esse imóvel regular? Olha que coisa legal. Lembra que eu falei lá atrás que 70% do patrimônio de uma nação está lastreado na sua riqueza imobiliária. E quando a gente fala de imóvel, tem uma coisa muito fascinante. É o imóvel a maior riqueza de um município. Por quê? Quando a gente fala de tributação, que é a fonte de renda de um município é a tributação, existem 3, hoje, vai mudar com a reforma tributária, mas no dia de hoje, existem 3 tributos que eles nascem do quê? Do imóvel, que é o IPTU, que é o ITBI e que é o ISS. Olha que coisa legal. Esses 3 tributos, eles não precisam de repasse do governo federal, nem de repasse do governo estadual. Então, um município que zela pelo seu patrimônio imobiliário, que fiscaliza a legalidade desses empreendimentos, o que ele está fazendo? Ele está gerando riqueza para o município. Então, eu, enquanto munícipe aqui, enquanto sinopense, tá? O João, eu não conheço o João. O João comprou um imóvel, eu estou ganhando. Porque aquela compra do João está gerando o quê? ITBI, Imposto de Transmissão entre Vivos. Isso está gerando cofre para a prefeitura. Ele vai contratar um arquiteto, ele vai contratar um engenheiro, vai incidir o quê? ISS sobre aqueles projetos, o recolhimento da obra. Ele vai recolher o IPTU. O IPTU de um imóvel regularizado, ele obviamente vai ser superior a um que não está regularizado. Então, entende? Quando a gente pensa numa empresa, numa aquisição de imóveis regulares, nós estamos falando de um ganho social inestimável. Porque você está aumentando a arrecadação do município e gerando benefícios para quem? Para a própria população. Se o município ele aumenta a arrecadação dos impostos, IPTU, ITBI e ISS, ele tem mais receita para investir no quê? Na educação, na saúde, na segurança. Todos nós ganhamos quando alguém adquire um imóvel regularizado. É um ganho social. Por mais que eu não conheça o João, por mais que eu nunca vá falar com o João na minha vida, ele comprou um imóvel regularizado, ele recolheu o ITBI, o ISS, o IPTU, ele está beneficiando a minha vida. Essa a essência do patrimônio imobiliário. É riquíssimo, por isso que eu sou muito apaixonada. Eu acredito no empreendimento imobiliário como um vetor mesmo de produção de bem social. Bem social por distribuição de renda, quando a gente pensa uma incorporação, um loteamento, o que a gente está falando? Era um imóvel que estava, era uma matrícula que estava no nome do João. Você incorporou, 30 pessoas vão adquirir, são 30 pessoas que puderam adquirir um imóvel. Olha que coisa mais linda, é a multiplicação do direito de propriedade. E gerando o quê? Emprego, renda, tá? Aqui outra coisa muito importante, um dado que as pessoas às vezes ignoram. Mas a construção civil, ela é a grande força motora de uma nação. Não estou aqui falando do agro, viu? Meus amigos do agro, eu amo o agro. Mas falando em empregabilidade na zona urbana, tudo bem? O que acontece? A mão de obra de pessoas
que não tem a educação formal, uma qualificação formal para assumir outros postos, vai para onde? Vai para a construção civil. Outra coisa, Rafaela, que eu não sei se você é do seu conhecimento, é na construção civil que a reeducação de detentos, a ressocialização de detentos acontece. É o segmento da economia que mais emprega pessoas que já estiveram em detenção, ex-presidiários, é dentro da construção civil. Então, existe dentro do empreendimento imobiliário algo de muito belo, que vai para o social, sabe? Um impacto social gigantesco. O setor imobiliário como um todo, ele movimenta a economia, ele movimenta a parte social, né? A Expoint também trabalha com as casas de primeira moradia, que são casas de 55 metros quadrados, que é a realização do sonho das pessoas, né? Então, esse impacto todo que o setor como um todo ganha e traz para uma sociedade. E é muito importante que o setor todo vá bem. Né? A gente observa que quando o setor imobiliário como um todo está bem, quando as pessoas estão acreditando no setor imobiliário, ele faz a diferença para a cidade. Ele leva a cidade para outro patamar. E Sinop está caminhando nesse patamar por conta também, né? Claro, como a doutora disse, o agro está ali impulsionando tudo, mas também por conta do crescimento da construção civil. Sim. Né? Então, a gente espera que realmente todas as pessoas que estejam envolvidas na área da construção civil, que elas tenham essa responsabilidade, essa transparência, essa confiança com o município de Sinop, né? Porque o mercado indo bem, todos vão bem, né? Qualquer ruído no mercado imobiliário, ele não afeta apenas uma pessoa, ele afeta um segmento todo, né? Então, acho que isso é muito importante, a gente entender o mercado como um todo. O mercado imobiliário precisa ir bem, precisa ser bem falado, precisa ser bem respeitado e precisa ter respaldo jurídico. É isso aí, é um bem social, né? E existe toda uma cadeia, né? Não é só, é uma casinha, não. É uma construção, é uma cadeia de pessoas e de riquezas envolvidas. Riquezas para o indivíduo e riquezas para a coletividade. Seja bem-vinda, né, aí aos trabalhos na obra e também toda a parte jurídica aí. Muito obrigada por esse bate-papo. Tenho certeza que nós conseguimos esclarecer as principais dúvidas aí hoje. Eu sei que você está dando também bastante outras entrevistas. Afinal, é realmente difícil encontrar advogados que tenham especialização no mercado imobiliário. Ainda é uma área que tem uma abertura, né, doutora Fabiana? Porque nós temos poucos advogados no Brasil que são especialistas nessa área. Então, ainda é uma possibilidade, né, para os novos advogados aí que estão no mercado estudarem sobre incorporação, sobre empreendimentos imobiliários. Você deixaria essa dica para as pessoas ou não? Acho que quem... Não, sim, até aí da Miami, né, que eu fiz representando a OAB no ano passado, junto com a Unicim. Eu fui representante da OAB e tem palestras falando sobre exatamente as novas oportunidades para a advocacia, né? Essa foi a minha missão enquanto OAB. A gente sempre tem que estudar, não vai achar uma especialização em empreendimentos imobiliários, vai fazer, como eu fiz, né, pós-graduação em imobiliário, em urbanístico, societário, tributário, legislação notarial e registral. É uma construção ao longo, né, no meu caso, já 13 anos. Mas sim, estudem direito imobiliário, estudem legislação urbanística, estudem tributação de empresas, tributação imobiliária. É muito grande, assim. Fala a verdade, pra mim, você sabe que eu me divirto pra caramba no meu trabalho. Eu faço com muito, muito amor mesmo. Eu gosto do que eu faço. Eu nasci pra fazer o que eu faço. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Quando a gente coloca o nosso coração, ele está naquilo que nós estamos desenvolvendo. E eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença muito grande.
para a Sinop ter uma representante na OAB que tem esse conhecimento jurídico, né? E que tem esse amor e essa paixão ao falar sobre, né? Isso eu acho muito importante. Então, muito obrigada pela sua presença. Fico muito feliz com o nosso bate-papo. E eu acho que teremos outros aí ao longo do caminho. Bom, fica aqui registrado o meu agradecimento à Expand, e a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Tiverem dúvidas, nós estamos sempre dispostos a sanar todas elas, sempre abertos para te proporcionar o melhor atendimento. Obrigada, doutora. Até mais, pessoal.